Renovo a minha alegria pela presença dos eminentes convidados, Dr. Christian Lins, que é bacharel em Direito pela Unirio, mestre em Direito pela PUC, doutor em Ciência Política pelo antigo UPERJ, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e da pós-graduação em Direito da UVA, da Escola de Economia da FGV. É pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa e foi assessor do órgão julgador deste Tribunal de Justiça, assim como é professor do Departamento de Direito Público da UF e de Ciência Política da Unirio. Então, tem um currículo acadêmico bastante relevante e acho que de mais relevante ainda, para a nossa alegria, que foi assessor de órgão julgador aqui do Tribunal de Justiça e conhece o Poder Judiciário por dentro, não é? Nas suas entranhas, nas suas vísceras, como costumamos dizer, e tem condições, por isso mesmo, de avaliar este poder. Às vezes tão incompreendido, às vezes tão maltratado e às vezes também merecedor de algumas reprimendas. Então, é uma alegria recebê-lo, professor Christian Lins, e também temos entre nós o desembargador Gamaliel Semi-Scaf, que é da Terceira Câmara Criminal e seu atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, pós-graduado em Política Judiciária e Administração da Justiça pela PUC, Universidade Católica do Paraná, é pós-graduado em agronegócios, com ênfase em mercados pela Universidade Federal do Paraná, lecionou na Faculdade de Direito de Jacarezinho, norte pioneiro do Paraná, e na Escola da Magistratura em Curitiba. Não é? É um dos cofundadores da ONG Ibrajus, idealizada pelo desembargador federal Vladimir de Passos Freitas, bastante conhecido no Brasil. Ele põe como um motivo de orgulho ter recebido o colar do mérito judiciário conferido pelo nosso Tribunal de Justiça em 2016. E isso também para nossa alegria, porque ele aproxima mais o Paraná do Rio de Janeiro e o faz de uma forma muito satisfatória. Ele é atual presidente da ANAMEL, que é a Associação Nacional dos Magistrados Evangélicos, que tem sede no Rio de Janeiro. Não é? E ele é casado com dona Sônia Scaf. Também é currículo, viu, Gamaliel? Também está conosco o nosso colega Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, que se diz carioca da gema. Então, tem uma referência específica para falar do Rio de Janeiro. É um jovem desembargador, né? Da Tijuca. Tijuca também, as pessoas que são da Tijuca têm muito orgulho disso e sempre estão ressaltando. Não é? É um lugar quase tão bom quanto São Gonçalo. Não é? Então, com certeza, devem anotar isso aí, porque São Gonçalo, infelizmente, não dá para comparar. Né? Quando a gente diz que algum lugar é a capital do mundo, tudo bem, pode ser a segunda, porque a primeira é São Gonçalo. Né? Tem um currículo extenso, eu vou pedir aos colegas para não lê-lo todo. Né? Eu até falei, olha, eu quero uma mini bio. Flávio Marcelo tem um currículo extenso, né? Com citações importantíssimas. Eu digo que também é muito relevante no currículo do Marcelo, que ele é casado com a defensora pública Adriana Pimentel, eu vou pular um nome, Horta Fernandes. Quando eu não sei falar, eu pulo o nome, viu? É mais fácil. Tem uma trajetória bastante relevante no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, tem um currículo invejável, né? Mas peço perdão para não declará-lo todo, de modo que é uma alegria recebê-los todos neste evento do IMB. E também quero cumprimentar todos os amigos que estão conosco. Eu vi desembargadores, não é? Advogados, nós temos
um time excelente conosco e eu cumprimento todos vocês e declaro a minha alegria de tê-los conosco nesta tarde e dizer que o IMB se sente muito honrado porque nós sabemos que é uma oferta. Agora, neste momento, eu sei de pelo menos 4 lives que estão sendo realizados. Então, vocês optaram pelo do IMB, isso nos enche de satisfação e alegria. Então, para que nós possamos também aproveitar mais o tempo, bastante, eu passo a palavra ao eminente professor Christian Lins e gostaríamos de ouvi-lo com toda atenção, com toda satisfação. Pois não, professor? Bom, boa tarde, noite a todos os presentes. É uma satisfação muito grande minha me encontrar aqui entre vocês aqui. Eu fico muito honrado com o convite que me foi feito aqui pelo Instituto de Magistrados do Brasil. Para mim é uma alegria sempre muito grande, não só, né, a parte, a honra, me encontrar junto de magistrados com quem eu convivi durante 10 anos da minha vida no Tribunal de Justiça do Rio, né, e que desempenham um papel absolutamente central, crucial na preservação do nosso Estado de Direito Democrático, né? Então eu saúdo os presentes e agradeço o convite, né? Esse tema que suscitou a minha vinda aqui, esse simpaticíssimo convite do desembargador Fábio, é a respeito da situação do que a gente pode chamar de um problema da capitalidade do Brasil. Eu acho que ele tem 2 ângulos, na verdade. Você pode olhar o problema de um ângulo da situação em que se encontra o Estado do Rio hoje, do ponto de vista conjuntural, total, estrutural. E você também pode olhar ele do ponto de vista nacional, né? O Rio de Janeiro foi capital do Brasil formalmente, né, durante... Essa é uma questão controvertida, né? Os baianos também falam que Salvador foi... A gente aprende que Salvador... Aí que está o problema. É difícil introduzir a questão porque a gente tem já umas certas ideias feitas sobre história. E quando a gente vai à história mesmo, a gente acaba descobrindo outras coisas. Disse que o Rio foi capital do Brasil de 1763 até 1960, né? E antes teria sido Salvador. Quando a gente vai estudar a história mais fundo, a gente descobre, na verdade, que na prática o Brasil, na época de colônia, tinha 2 capitais, uma do norte e outra no sul, na verdade, que o Rio sempre foi capital do sul, das capitanias do sul, e Salvador era, embora formalmente fosse sede do vice-reinado, era capital do norte, por assim dizer, né? E mesmo assim, né, era capital de partes da colônia, então não sei até que ponto era capital do Brasil, né? Porque não havia um Estado brasileiro, havia um Estado português. Seja como for, o Rio é capital do Brasil desde 1808, né, quando o Rio se torna capital do Império Luso-Brasileiro e depois do Império Brasileiro e posteriormente da República, né, até formalmente 1960. Aí a gente descobre também, indo para a história, que na verdade o Rio ainda foi capital na prática, junto com Brasília, até o começo da década de 70, na verdade, né? Os ministérios só foram para Brasília no começo da década de 70, no auge do regime militar, né? A consolidação de Brasília se deu debaixo do regime militar. Então, as pessoas esquecem, assim, a gente não se dá conta, na verdade, né? Saiu agora está nos jornais hoje, ontem, o resultado do julgamento da propriedade do Palácio Guanabara. Todo mundo sabe que o Palácio Guanabara é sede do governo do Estado do Rio, né? E aí, o resultado do julgamento é que o Palácio Guanabara pertence à União. E ninguém se dá conta, na verdade, de que... Peraí, então a sede do governo do Estado é do governo federal, não é do governo estadual, né? Então, há uma série de sintomas, né? Né? Quando a gente estuda a assinatura do AI-5, a assinatura do AI-5 foi no Palácio das Laranjeiras, não foi em Brasília, quer dizer, isso já era 68. Então, o problema, a introdução do problema dessa capitalidade no Brasil e da condição do Rio de Janeiro, ela é complicada porque ela mexe, na verdade, da maneira como a gente está habituado a pensar a história, as datações, né? Então, na verdade, a gente vê, na verdade, que o Rio foi capital durante muito mais tempo que a gente havia imaginado, né, em primeiro lugar. Segundo, mexe com a história da mudança da capital para Brasília, né? A gente descobre que muito do que a gente pensa, na verdade, não só nesse assunto, mas em vários, a respeito do que aconteceu no passado, derivam, na verdade, de narrativas que foram construídas, narrativas históricas ou versões históricas
de fatos que foram construídos em determinados momentos históricos, né, para justificar determinadas ações dos governantes ou de partidos, né, e que elas acabam ficando um pouco como lendas e que não correspondem exatamente ao que aconteceu. Muito da história da mudança da capital tem a ver com isso também, né? Então, a gente aprende, por exemplo, que parece que é como se Brasília, na verdade, sempre fosse uma capital in fieri, em potência do Brasil, né? E que Salvador, e especialmente o Rio de Janeiro, teriam, na verdade, guardado o depósito precioso da capital do Brasil de maneira provisória durante 200 anos, 300 anos, né? Até que, afinal, construíssem Brasília, porque Brasília sempre foi uma... Quer dizer, a existência de uma capital no interior do Brasil sempre foi uma aspiração do povo brasileiro, porque alguém disse que devia ser em 1820, depois apareceu outra pessoa meio século depois que disse alguma coisa semelhante, né? Ou porque numa Constituição da República apareceu isso também, né? Essa é uma história, na verdade, algo lendária, né? O Rio de Janeiro era a capital do Brasil mesmo. Na verdade, o que aconteceu foi que houve um presidente que resolveu, por determinados motivos, construir uma capital, afinal, no interior, né? Mas essa história da inevitabilidade do passado, ela é um equívoco. Os acontecimentos históricos são condicionados por certas ações sociais, mas elas são fruto da vontade das pessoas, das decisões que são tomadas pelos homens a partir de certos interesses e a partir de certas expectativas, né? Por exemplo, existe há muito tempo uma proposta na Argentina de transferência da capital de Buenos Aires para Viedma, que é uma cidade que fica na Patagônia. Várias vezes ao longo da história já se falou disso, mas isso nunca aconteceu. Algo semelhante poderia ter acontecido com Brasília e com o Rio de Janeiro. Alguém nunca transferir a capital, ou a ideia agorar, ou haver uma resistência tal que ela não aconteça. Então, eu estou chamando aqui, em primeiro lugar, a atenção para a dimensão contingente da história. As coisas não existe fatalidade na história. As coisas acontecem porque existe um conjunto de causalidades que concorrem para determinados cenários. E os fatos acontecem porque pessoas tomam determinadas decisões. Tá? Esse é o primeiro ponto que tem que ser salientado para acabar com a ideia da fatalidade. Ou de uma concepção da história como o progresso indefinido e irreversível. Tá? Coisas que foram feitas podem ser desfeitas, dependendo do contexto e do apoio, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria destacar. Por exemplo, ainda a respeito de Brasília, não é nada contra essa linda cidade de Brasília. Estou só tentando mostrar, na verdade, que nem toda a história que é narrada na TV Senado, na TV Câmara, se passou como se passou, né? O presidente de Castelo Branco, por exemplo, depois de assumir, ele dizia que Brasília era como o porta-aviões Minas Gerais. Ele disse, não devia existir, mas existe. Quer dizer, era um fato consumado, o governo estava no Rio, o que você ia fazer? O que você ia fazer com o esqueleto de Brasília, que já estava mais ou menos pronto, com alguns órgãos lá? Você ia jogar tudo fora? Então, foram decisões, na verdade, que decidiram que as coisas estivessem como estão. E assim como decisões levaram a que a situação estivesse como está, decisões podem ser feitas no sentido de desfazer certas coisas ou minimizar os danos de certas ações que foram feitas no passado. Tá? Então, eu vou tentar, feito esse introito, começar pelo seguinte. O estado do Rio de Janeiro atual, né? Todo mundo sabe, dentro e fora do Rio de Janeiro, duas coisas. O Rio de Janeiro é o rosto do Brasil, ele é a capital histórica do Brasil, ele é a capital simbólica do Brasil para o mundo inteiro, né? A gente sai do Brasil e descobre, na verdade, que Brasília só é conhecida por diplomatas, a maior parte das vezes, e que lá fora, na melhor das hipóteses, sabe que também existe São Paulo, os empresários sabem que existe São Paulo. São as duas cidades globais do Brasil, é Rio e São Paulo. E a segunda coisa que todo mundo conhece é que o Rio está estranhamente e inexplicavelmente, anos a fio, num estado de decadência notório, né, de declínio notório. A gente fala em esvaziamento do Rio desde pelo menos a década de 1980.
né? E a gente fala de esvaziamento econômico. O esvaziamento econômico tem vários marcos, né? Você tem, depois da mudança da capital, você tem a fusão, você tem a consolidação de Brasília. O Estado, né, a região fluminense sangra de duas maneiras, né? O setor privado vai se mudando para São Paulo e o setor público vai se mudando para Brasília, público federal, né? E você tem esse declínio, você tem a quebra da Bolsa, a mudança do sistema financeiro para São Paulo, o setor de publicidade, né? Ao mesmo tempo você tem o agravamento contínuo das condições de segurança pública, sobretudo na região metropolitana do Rio de Janeiro. Você tem a favelização contínua, você tem uma situação de desordem urbana que parece irreversível. Houve um momento em que isso pareceu se reverter, meados da década passada, mais ou menos em torno de 2012, 2015, por ali, né? 2010, 2015, mais ou menos, houve um momento de euforia geral no Brasil. O Rio de Janeiro foi beneficiado por esse momento de euforia, porque havia, enfim, havia uma coalizão no poder, na verdade, que unia prefeito, governador e presidente da República, e você tinha a necessidade de... E havia uma oposição entre o governo federal e São Paulo. Então, também o Rio foi um lugar onde o governo federal poderia se mostrar como o Brasil crescia, a nova era, Olimpíadas, Copa do Mundo, e investir nessa capitalidade simbólica brasileira, representada pelo Rio de Janeiro. Mas, como a gente sabe, foi um voo de galinha, né? Durou muito pouco. E, logo em seguida, enfim... a região fluminense afundou novamente, como nunca antes, no governo Pezão, e agora, de novo, quando a gente acha que vai levantar, desmorona, né? Então existe esse contraste. A centralidade do Rio de Janeiro para o país, como a sua cidade símbolo, e, ao mesmo tempo, uma inexplicável decadência que parece que dura 30 anos, que dura 40 anos, né? E que alguns procuram interpretar a razão dessa decadência. Quais seriam as razões dessa decadência? Há dois tipos de reação. A primeira, que é a mais comum, que é essa ideia de que se vota mal no Rio, né? Então, é preciso escolher um bom governador. É como se o problema fossem pessoas, né? Ou o problema fosse ideológico. Se tira a direita, põe a esquerda, tira a esquerda, põe a direita. Não quer esquerda nem direita? Põe o centro, né? Como se fosse uma questão ideológica ou fossem pessoas. Tira fulano, põe Beltrano. Tá? Fulano nem Beltrano, põe Furustreco, põe Cicrano. O fato é que entra fulano, entra Cicrano, entra direita, entra esquerda, entra centro. Nada disso nunca resolveu o problema crônico do declínio da cidade e da região fluminense. Então, e os outros dizem que, na verdade, o problema é um problema moral, né? O carioca, o fluminense, ele é um malandro, ele é vagabundo, ele tem deficiências morais graves, né? E é por isso que esse lugar não dá certo, né? Bom, as duas explicações têm alguns problemas aí. Em primeiro lugar, esse negócio de não saber votar, né, mostra, na verdade, que o problema é estrutural, né? Não existe negócio de não votar. Eu acho que eu acho que um espírito ruim não jogou algum tipo de veneno na água do rio Guandu que faça com que as pessoas aqui escolham pior os seus governantes do que no resto do país, notadamente no Distrito Federal, cujo tipo de política no plano local curiosamente, muito parecida com a política carioca. Tá? Em segundo lugar, de cunho moral, não são explicações que tenham muita fundamentação científica, né? Então, a gente tem que procurar as causas em outros lugares. No meu caso específico, o que eu fiz em 2017, que foi quando a cidade quebrou, o Estado quebrou no governo Pezão, foi tentar fazer uma pesquisa que procurasse indagar de maneira científica as razões desse declínio, né? E aí eu cheguei a algumas conclusões, digamos assim, aparentemente contraintuitivas, mas aqui algumas delas pareciam, na verdade, de uma obviedade de que nós éramos incapazes de ver adiante do nariz, né? Em primeiro lugar, o Estado do Rio de Janeiro, a despeito da sinonímia com a cidade, é um pouco o que acontece na Argentina, né? Você tem a cidade de Buenos Aires, você tem a província de Buenos Aires.
quando você federaliza a cidade de Buenos Aires, ela se torna Distrito Federal e ela não tem mais nada a ver com a província de Buenos Aires, desde 1880. A capital da província de Buenos Aires chama-se La Plata. E então, o que acontece? O estado do Rio de Janeiro já fazia mais ou menos um século e meio, já não tinha nada a ver do ponto de vista político com a capital, que era a cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, na verdade, a fusão foi feita a partir de a junção da ex-capital com um outro estado, né, cuja capital era em Niterói, isso em 1975. Né? A pesquisa mostra, igualmente, que essa fusão ela foi a fusão do antigo Distrito Federal, tornado Estado da Guanabara, com o antigo Estado do Rio. E se, por um lado, a Brasília era um desiderato previsto da Constituição, o Estado da Guanabara também era, mas essa parte da Constituição foi desrespeitada no regime seguinte, através da realização da fusão, né, da Guanabara com o Estado do Rio, o antigo Estado do Rio. Essa fusão ela foi feita de forma, digamos assim, imperial. Ela não foi alguma coisa maturada do ponto de vista democrático ou social. Eu encontrei entrevistas do presidente Geisel falando sobre o assunto. E ele diz: sempre achei que a existência do Estado da Guanabara era um absurdo. Então, eu e o Golbery há muito tempo queríamos acabar com o Estado da Guanabara. Era uma legião, não faz sentido você ter uma cidade-estado em lugar nenhum. Isso porque, embora na Alemanha houvesse, né, cidades-estado. Não deveria. E, indagado por que não houve um plebiscito, o presidente respondeu: eu já tinha minha opinião formada e não pretendia mudá-la. Então, foi assim que foi feito, né, a fusão com o Estado do Rio. E eu comecei a me perguntar se essa junção, na verdade, não era uma causa de um problema estrutural no funcionamento do Estado. O Estado do Rio de Janeiro ele tinha uma série de governadores e tradições políticas em Niterói. Até hoje, Niterói é sede da Academia Brasileira, Academia Fluminense de Letras e vários órgãos de representação do Estado do Rio. Né? Me lembro que eu era professor da UF e que a maior parte dos alunos que vinham do interior, né, as famílias mandavam para Niterói, não mandavam para a capital, para o Estado do Rio, cidade do Rio de Janeiro. Então, você tem um tipo de cultura política que resiste, né, no antigo Estado do Rio. E, ao mesmo tempo, você tem a cultura política da capital, da cidade do Rio de Janeiro, que a gente já ouviu falar várias vezes, né? um pouco como fosse alguma coisa boa, mas que, na verdade, é um símbolo da capitalidade, de que o carioca não liga para a política local. A gente só discute política nacional. Então, quem vem, né, pode vir gaúcho para cá, que gaúcho vira governador, pode vir paraibano para cá, que vira prefeito de Nova Iguaçu. Né? Então, a cidade é aberta, né? A cidade ela não olha para os seus problemas locais. Ela funciona como se fosse ainda a capital do Brasil, ela fica olhando para fora. A gente fala essas coisas como se fosse uma coisa muito bonita. Né? Mas isso é bom do ponto de vista do funcionamento de um Estado membro da Federação? Esse é o problema. Então, eu comecei a tentar articular a existência, a resiliência de uma cultura política do antigo Estado do Rio, com suas próprias tradições, com seus próprios governadores, como é que essa história política, essas tradições foram aniquiladas com a fusão com a antiga capital do Brasil, que foi o Rio de Janeiro. Tá? Então, Niterói foi quem mais sofreu com esse ato imperial da presidência Geisel. Né? E, ao mesmo tempo, como é que a cidade do Rio de Janeiro ela contamina o governo do Estado na medida em que, tendo ela prevalência, pelo menos 50% do peso do Estado é a capital, né, como é que ela não atrapalha a gestão dos interesses locais do Estado do Rio, a partir do momento em que você tem uma desarticulação entre o local e o nacional. Né? Então, a partir dessa hipótese, a gente faz uma análise dos governos que sucederam desde o governo da fusão, que foi o governo Faria Lima. A gente começa a ver, na verdade, que é muito interessante, porque você tem a Guanabara, na verdade, é um segundo Distrito Federal. Os ministérios vão para Brasília, né? O Ministério das Relações Exteriores vai em 71, do Exército em 72, e você mais ou menos completa o ciclo. E quando o ciclo completa, a presidência Geisel impõe a união com o Estado do Rio. Então era como se o Estado do Rio tivesse continuado a ser Distrito Federal até a fusão. E quando a gente fala, em geral, da decadência do Rio, a gente fala, porque é o Brizola, alguns falam Chagas Freitas,
né? Mas as pessoas esquecem, na verdade, que o Chagas Freitas e Brizola foram os primeiros governos que foram eleitos, que foram escolhidos depois do governo de intervenção que fez o atual Estado do Rio de 1975. Quer dizer, a dita decadência do Estado do Rio, ela é coetânea, ela é contemporânea da fusão. Tá? Então, alguma coisa aconteceu ali. Tá? Alguma coisa que funcionava, o Rio separado do antigo Estado do Rio, o Estado do Rio do seu jeito, é a capital do outro, numa interação singular, dada a proximidade entre as duas, mas com profundas identidades políticas distintas, alguma coisa começou a desandar ali. Tá? Então, eu comecei a dar atenção a esse fato da fusão e ao fato da mudança da capital. Né? E aí, o que eu pensei? As pessoas que tentaram meditar sobre esse problema, elas pensavam o seguinte, por exemplo, o empresário Roberto Marinho, né, dono das organizações Globo, ele nunca abandonou a ideia de trazer a capital de volta para o Rio. E ele disse ao presidente Juscelino Kubitschek que fizesse Brasília em Jacarepaguá. Por isso que até hoje tem uma região central ali chamada Centro Metropolitano, que na verdade poderia vir a ser a esplanada dos ministérios em Jacarepaguá. Né? Há um argumento também do desperdício, né, que foi Brasília, porque uma coisa engraçada em Brasília é que a gente chama aquela região dos ministérios de esplanada dos ministérios. Mas por que se chama esplanada se a cidade toda é plana? É porque os ministérios ficavam aqui na esplanada do castelo. Você tem várias ligações, na verdade, né, que dizem respeito... isso foi só uma anedota. O segundo ponto, então, que eu queria chamar a atenção é para o fato de que o empresário Roberto Marinho nunca desistiu desse negócio. Em 90, por exemplo, em 1990, ele incumbiu o senador Roberto Campos de levantar novamente a ideia. E o Roberto Campos era muito preocupado com esse problema, ele também atribuía a mudança da capital a esse declínio do Rio. Então, mas a gente sabe que trazer a capital de volta para o Rio não faz nenhum sentido. Brasília existe. Brasília tem 3 milhões de habitantes. A região metropolitana toda de Brasília tem 3 milhões de habitantes. Tá? Então, isso não faz sentido nenhum. A outra solução disse, então era preciso voltar ao estado da Guanabara. Mas o estado da Guanabara, será que o estado da Guanabara chegou a ser uma experiência mesmo? A boa memória da Guanabara é o governo Lacerda. Será que a gente não confunde um pouco a Guanabara com o Lacerda? Porque depois do Lacerda, depois veio o Negrão de Lima, veio o Chagas. Quer dizer, a Guanabara não era sinônimo de Lacerda, né, e podia perfeitamente ter tido outros governantes. Será que o problema do Rio, na verdade, não é a ausência do governo federal? Será que não tem uma cultura, na verdade, semelhante à do atual Distrito Federal? É uma cultura na qual você não se preocupa com o governo local, e você é modelado para representar o país, você é tutelado pela União. De maneira mais grave do que Brasília, o Rio de Janeiro nunca escolheu seu prefeito, até 1988. Né? Os prefeitos eram nomeados pelo presidente da República. A Câmara Municipal também. Os projetos da Câmara Municipal ficavam pendentes de aprovação do Senado. Então é uma cidade, na verdade, que foi modelada para ser capital o tempo todo. Depois ela supostamente ganha uma liberdade que ela não sabe exercer. Então é preciso considerar a questão desse ângulo também. Né? Então, no terceiro momento da pesquisa, eu comecei a me perguntar o seguinte: por que é que o Estado do Rio de Janeiro não aprende a virar Estado? Estado membro. Né? Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, quer dizer, Santa Catarina, estados que sabem lutar pelos seus interesses na esfera federativa. Pernambuco. Né? Por que ele não consegue? Já faz 40 anos que houve a fusão. E aí eu me deparei com uma coisa mais insólita, o aspecto mais insólito da pesquisa. E descobri que o Rio de Janeiro continua sendo capital do Brasil, em larga medida, do ponto de vista administrativo. A pesquisa que eu fiz, usando os dados do Ministério, do falecido Ministério do Planejamento, a atual Secretaria do Planejamento, demonstrou que, de todos os órgãos federais, incluindo autarquias, empresas públicas, enfim, tudo, que está distribuído entre Brasília e Rio de Janeiro, 1/3 dos órgãos está no Rio de Janeiro. Eu mesmo sou funcionário federal de um órgão do Ministério da Cultura.
Então, um terço. Tá? E, como todo mundo sabe, o Rio de Janeiro é a capital das estatais, né? As principais estatais federais são todas têm sede no Rio. Depois eu fiz o cálculo da lotação dos servidores públicos federais. Descobri que há mais funcionários públicos federais no estado do Rio de Janeiro do que funcionários públicos estaduais. Assim, existe uma lenda de que quem sustenta o Rio é a União. Isso é mentira. O Rio tem 17% de funcionários públicos, em geral, estadual, municipal, federal. São Paulo tem 15%, quer dizer, a proporção é quase a mesma. A diferença é que quase todos os funcionários de São Paulo são estaduais. E no Rio eles são federais. Você tem mais funcionários federais no Rio do que estaduais. E o único ente federativo que se aproxima dessa situação, o único é o Distrito Federal. Tá? Seguindo nessa pesquisa, eu descobri um dado ainda mais espantoso. Deixa eu ver se eu acho o dado exato aqui. Tá? Os artigos resultantes da pesquisa estão disponíveis para quem quiser ver. Tá? Eu descobri que o Rio de Janeiro tem mais funcionários públicos federais do que Brasília. Brasília tem mais ou menos 180 mil funcionários públicos e o Rio de Janeiro tem mais de 250 mil. Então, eu comecei a tentar concatenar os diversos dados e comecei a ter uma interpretação possível pela qual o estado do Rio de Janeiro é inviável. Porque, na verdade, ele não consegue funcionar como um estado do ponto de vista das estruturas. Né? Porque o estado do Rio de Janeiro é um falso estado. Ou é um estado, na verdade, monstruoso. Ele é um estado federal. Se é que é possível imaginar isso, né? Ele é um estado que, na verdade, é como se o estado pertencesse à União. Ele é um rabicho, ele é uma extensão de Brasília, na prática. O presidente da República tem muito mais poder no Rio de Janeiro do que o governador, na verdade. O governador só manda na polícia. Tanto que, isso é um ponto para o qual eu quero chamar a atenção também, a gente meio que se habitua, ou não acha tão grave aqui no Rio, o que acontece com os governadores, porque nós não damos muita importância aos governadores. Né? A gente dá mais atenção ao prefeito e ao presidente do que ao governador. Então, o governador não tem o mesmo peso que os governadores dos outros estados têm. Então, eu comecei a pensar, deu um lapso aqui, se na verdade o problema não estava na estrutura do Estado do Rio. Se o Estado do Rio, criado em 1975 de forma artificial, não tem a ver com essa disfuncionalidade. Né? O fato de que você, né, se você olha os políticos, são, com enormes exceções, numerosas exceções, né? Mas a gente tem a impressão, às vezes, de que os políticos no estado do Rio de Janeiro, né, ou eles conseguem fazer um tipo de política completamente predatória do ponto de vista dos costumes da corrupção, né, ou eles fazem uma política nacional, ou eles falam para o resto do país. Eles não falam para cá. Né? E se isso também não era o resultado dessa cultura política herdada dessa condição de capital do Brasil. Então, eu comecei a somar os dados todos, e a gente vai descobrindo coisas mais inacreditáveis ainda. A União é dona de metade do município do Rio de Janeiro. Metade do município do Rio de Janeiro é a Floresta da Tijuca. Tá? Então, por exemplo, queimou-se, né, o Palácio Imperial de São Cristóvão, sede do Museu Nacional. Pegou fogo. Né? Sintoma óbvio, na verdade, de que a União tem um patrimônio imenso do Rio de Janeiro de que ela não usa, ela subutiliza, deixa ser ocupado na desordem urbana, ou ela não transfere para o município ou para o Estado. Né? O caso do Porto foi um caso desses, que o Porto pertence à União, então era quase impossível fazer alguma coisa no Porto. Né? Então, o Palácio de São Cristóvão pegou fogo. Lá dentro funcionava também a pós-graduação em antropologia, que é uma das mais antigas do Brasil. E aí saiu no jornal outro dia que não tinha problema, que o Ministério da Economia já tinha doado um terreno ali em São Cristóvão para ser a nova sede do Ministério da Economia. Aí você fica pensando, por que diabo o governo federal tem terreno em tudo que é lugar no Rio? Né? Então, a União é dona de metade da cidade. O Estado tem mais ou menos 13% ou 12%, e o município mesmo tem 7%. Tá? Então, eu fico pensando,
nessa questão de que o Estado é inviável. O Estado é inviável. Então, você pensa... Então, que solução fazer? Você não pode trazer a capital de volta para o Rio. Recriar Guanabara, eu acho até um negócio um pouco antipático. Né? Já houve uma tentativa na campanha 20 anos atrás para recriar Guanabara. Mas eu faço essa distinção de novo entre a Guanabara e o Lacerda, de um lado, e acho que a Guanabara não resolve o problema de que o Rio de Janeiro continua funcionando como capital e precisa ser tutelada pela União. Tá? Desculpa, falei. Tutelada mesmo. Isso aqui é terra da União e ela precisa ser cuidada pela União. Aqui está o patrimônio da União. Né? Por que a União não dá finalidades para todo esse patrimônio, ao invés de ficar, por exemplo, alugando imóveis em Brasília para sediar determinados órgãos públicos? Né? E aí, o que me veio à cabeça como possibilidade de solução, né, é assim, você precisa refederalizar pelo menos o município do Rio de Janeiro. Eu acho que federalizar o estado inteiro não dá. Mas você pode federalizar o município, ou, isso é quem vai resolver, não sou eu, se isso acontecer, ou o município e os municípios da Baixada Fluminense. Né? Isso tem que ser refederalizado. Você não tem como resolver o problema da segurança pública no Rio de Janeiro sem essa federalização. Esse é outro aspecto da questão, que é a questão da segurança pública. Né? A segurança pública, como a gente sabe, a União tem enxugado gelo no Rio de Janeiro, gastando bilhões de reais. A União está cada vez... A União mandava no Rio formalmente quando era Distrito Federal. Aí a União foi embora e o desgoverno que se criou, a incapacidade de gerir a região, obriga a própria União a voltar periodicamente ao Estado do Rio para fazer intervenções oficiais ou oficiosas. Né? Intervenção oficiosa na saúde. É bom lembrar que o Rio de Janeiro tem 10 hospitais federais. 5 com esse nome e outros pertencentes a unidades de universidades ou da Fiocruz. Tá? O Rio tem muito mais... Existe um departamento dentro do Ministério da Saúde que é só para cuidar dos hospitais federais do Rio, para vocês verem que é terra da União. Né? Mas então a União foi embora e aí ela logo na década de 90 teve que ser chamada de volta periodicamente para fazer essas intervenções oficiais ou oficiosas na terra que ela abandonou. Então você tem intervenção na saúde, você tem as GLOs, continuamente você tem intervenção há 30 anos no Rio de Janeiro. E ela culmina em 2018 com uma intervenção federal formal, que foi a primeira que houve no Brasil desde 1966, quando o governo Castelo Branco decretou a intervenção federal em Goiás. Tá? Então, a situação do Rio de Janeiro, para usar a palavra popular, ela não é brinquedo, ela não é bolinho, ela não é alguma coisa simples, ela é um problema nacional. O Estado do Rio de Janeiro está virando um narco-estado. Né? O domínio das milícias, o domínio dessa máfia, né? A situação da polícia, do tráfico de drogas, assim, interessa o país manter a sua cidade símbolo nessa situação. Né? Logo, um lugar que continua com essa presença federal maciça. O Rio é sede da Marinha. O Rio tem o maior contingente de militares da América do Sul. Tá? Tem mais de 160 mil militares aqui nessa região. Então, é uma coisa que eu não conseguia compreender. Então, de que maneira você pode resolver isso? Me pareceu óbvio que você precisa refederalizar pelo menos a capital e livrar o antigo Estado do Rio desse sorvedouro, desse peso pesado, dessa corrente, dessa bola de ferro que é a capital, que é o município do Rio de Janeiro. Então, como é que você faz isso? Aí você olha para a Constituição. A Constituição prevê, é claro que a gente pode pensar numa modalidade sui generis de federação, mas, do ponto de vista da Constituição, a gente tem dois tipos. A gente tem o território federal e a gente tem o Distrito Federal. Né? Território federal é a solução curiosa. Não sei se os senhores sabem, mas quando houve a decretação da intervenção federal no Rio de Janeiro há 2 anos, o atual advogado-geral da União, Dr. José Levi, ele era o segundo no Ministério da Justiça quando o ministro Alexandre de Moraes lá se achava. E ele me revelou num jantar que a proposta dele, que foi discutida no governo federal, era de criar o território federal da Guanabara. Ou seja, fazer uma intervenção total no município do Rio de Janeiro, mas numa área restrita. Né? Ele é professor da Faculdade de Direito de São Paulo, do Largo de São Francisco, e ele me deu a minuta
desse projeto. Depois isso virou uma matéria que saiu no Conjur, os senhores podem encontrar lá. Território Federal da Guanabara. Né? Como os senhores sabem também, a solução que se impôs foi outra. Foi uma intervenção parcial à área de segurança pública. Mas eu estou querendo mostrar, na verdade, que você tem uma articulação do problema do Rio de Janeiro como um problema de segurança nacional, para mostrar a questão também desse ponto de vista. Né? Então, me parece que, tendo em vista o histórico todo de que a União precisa voltar para o Rio de Janeiro para você resolver isso, os problemas que, em parte, a própria União criou, né, com a mudança da capital, a não escolha de duas capitais na época, que poderia ter sido uma possibilidade também, e a fusão imposta do alto, né, ela é uma necessidade, a federalização. Então, mas criar um território federal permanente na região do atual do município do Rio de Janeiro, ela me parece politicamente impossível. Impossível. Porque é a maior cidade do Brasil. Como é que você vai colocar uma cidade de 6 milhões de habitantes debaixo do governo direto da União? Né? Eu acho isso politicamente difícil. Embora eu achasse que seria interessante que ela ficasse um tempo como território federal até você ajeitar tudo. Né? Mas isso não me pareceu viável. Né? Então, me veio uma ideia óbvia, que é a ideia das duas capitais e que se criar um segundo Distrito Federal. Por quê? E aí, de novo, a gente tem que mexer um pouco na nossa caixinha de ideias feitas. A gente está habituado, né? A imaginar que existe uma federação de Estados-membros e que existe um Distrito Federal. Né? Mas isso, na verdade, é que a gente, na verdade, pensa como se o federalismo fosse necessariamente um decalque do federalismo norte-americano. E não é o caso. A Alemanha, por exemplo, né, diz que ela tem uma capital formal, que é Berlim, né? Mas Bonn recebeu o título de cidade federal. 1/3 dos ministérios da Alemanha continua em Bonn. E Bonn foi indenizada para impedir a decadência da região. Ela foi indenizada em bilhões de euros, coisa que todo mundo sabe que não aconteceu com o Rio de Janeiro. Aqui foi o contrário. A Lei Santiago Dantas entregou tudo que era da União para o estado da Guanabara e foi embora. Não indenizou nada. Né? Então, na Alemanha, na verdade, você tem duas capitais. Né? Alguém pode dizer até que tem 3 ou 4, né? Porque o Tribunal Constitucional fica em Karlsruhe. E a capital financeira na São Paulo deles, que é Frankfurt. Né? Então, na verdade, é um país federal. Um país federal e você tem uma cidade federal e 2 cidades federais, né? Berlim e Bonn. Né? A Rússia também é uma federação. Você tem 3 cidades federais na Rússia. Né? Uma, eu acho que é um pouco por razões contingentes, que é Sebastopol, que houve essa nova guerra da Crimeia aí, recentemente, né? Eles tiraram a região da Ucrânia, mas você tem pelo menos 2 capitais mesmo reconhecidas, que são São Petersburgo e Moscou. Foi o governo Putin, na verdade, que federalizou São Petersburgo, que, como vocês sabem, foi capital da Rússia desde Pedro o Grande até a Revolução de 1917, até a Revolução Russa, quando a capital foi transferida de volta para Moscou. Né? E ela é governada pelo governo federal e o Tribunal Constitucional foi transferido de Moscou para São Petersburgo. Né? Ao mesmo tempo, você começa a olhar outros países emergentes. A África do Sul tem 3 capitais. Pretória, Bloemfontein e Cidade do Cabo. Né? E parece que está um pouco na moda na Ásia, ou também na África, você criar uma segunda capital. Você tem uma nova capital sendo construída no Egito. Quer dizer, você constrói a capital nova sem tirar o título de capital da velha. Ou seja, então, a capital antiga fica como capital política e você cria uma capital administrativa em separado. Na Coreia do Sul já foi criada. Seul é capital política. Sejong se tornou capital administrativa. O mesmo está acontecendo na Malásia, na Indonésia. Na China também está se pensando em fazer a mesma coisa. Né? Para criar uma capital administrativa afastada de Pequim. Há quem considere a capital do Sul, Xangai, uma espécie de segunda capital também. Então, na verdade, né, o Chile tem 2 capitais, Valparaíso, onde que é a sede do Supremo Tribunal do Congresso Nacional, e Santiago do Chile.
Então, assim, a Holanda tem 2 capitais, até Bolívia tem 2 capitais. Assim, qual é o problema de ter 2 capitais? Né? Aí, então, me parece que essa era a melhor solução. Você reconverter o município do Rio de Janeiro em um segundo Distrito Federal e elevar a cidade à condição de segunda capital do Brasil. Aí algumas reações também são engraçadas das pessoas. Mas isso é absurdo, isso vai custar um dinheirão, vai ter que construir outra capital. Assim, como é que você vai construir outra capital? A cidade já existe. Não, o patrimônio federal está todo aqui. Não é uma questão de criar, é uma questão de reconhecer. Né? O Rio de Janeiro continua sendo capital simbólica do país. 1/3 da administração federal está aqui. A cidade tem mais funcionário federal do que Brasília. Então você simplesmente reconhece o que o município do Rio de Janeiro continuou sendo, a despeito do que fizeram, das alterações desastrosas que fizeram do ponto de vista jurídico formal com essa região. E você, como eu disse, livra o Estado do Rio. Mas como é que você faz isso? Isso não é um bicho de 7 cabeças. Né? Você faz uma PEC alterando a Constituição nesses aspectos. Em vez de ter um Distrito Federal, você tem 2, você vai fechar do Distrito Federal 12 distritos federais. A capital do Brasil é Brasília, a capital do Brasil é Brasília, a capital do Brasil é Brasília e Rio de Janeiro. Isso não tem, e você dá o mesmo tratamento a essa região. E prevê uma lei complementar que regulamente essa situação e a desfusão, né, com o Estado do Rio. Mas tem que ter plebiscito. Ao meu juízo, não. Porque você não está criando outro Estado, você está criando um segundo Distrito Federal. Você não pode fazer isso por plebiscito. Você tem que fazer isso por emenda constitucional. Né? Mas como é que você vai fazer? Vai criar outro governador? Vai duplicar a administração? Não. O prefeito do Rio de Janeiro vira governador do Distrito Federal da Guanabara, né? Sei lá o nome que vão dar para isso, se isso acontecer. Né? A Câmara Municipal do Rio de Janeiro vira Assembleia Distrital. Também não tem... e o prefeito do Rio? Acaba, você não precisa ter. Como Brasília. Não tem dificuldade nisso. Né? Aí o Poder Judiciário, e a Procuradoria do Estado, e esses órgãos todos. Órgãos do Estado que estão no município do Rio de Janeiro, teatros, universidades e tal, você passam para a órbita do novo Distrito Federal. Não tem tanta dificuldade, de novo, assim, do ponto de vista operacional. Né? Na questão a gente pode discutir a questão do Judiciário, a questão da Procuradoria do Estado, a questão do Ministério Público. Né? Como é que você divide? Né? Mas é óbvio que a gente está no regime democrático. Né? Assim, tantos desembargadores no Estado do Rio que pertencem que são de Niterói, que são do antigo Estado do Rio. Né? Eu também não vejo muito problema. Eu imagino que metade 40%, assim, né? Alguma coisa em torno de metade dos desembargadores resida ou seja oriundo do Estado do Rio, reside em Niterói. Né? Também não vejo muita dificuldade nisso. E você restitui, na verdade, a Niterói daquilo que ele foi subtraído. Né? Que né? Você tem lá o Palácio do Ingá, que é um museu que ninguém frequenta, que era a antiga sede do governo do Estado. Tá? Bom, eu ia dizer que você também tem a sede do Tribunal de Justiça, mas a sede é muito pequenininha. Enfim, mas você tem patrimônio, você tem como resolver isso, constrói-se um prédio. Né? Então, eu realmente posso estar completamente errado, mas eu acho que é uma ideia tão razoável, uma ideia tão clara, tão óbvia. Né? Aí vocês vão dizer, e para o Brasil? Eu acho que para o Brasil também seria muito bom ter 2 capitais. Né? Por vários motivos. A gente sabe que Brasília nunca conseguiu ser uma capital plena. Né? O Rio continuou fazendo papel de capital em larga medida. Né? Brasília é a capital construída na segunda metade do século XX, mais isolada do mundo, do ponto de vista da ciência política mesmo. Tem um trabalho do professor de Harvard que levantou a hipótese de que quanto mais isolada uma capital, mais tende a ser, porque você tem menos possibilidade de pressão da opinião pública na capital. Brasília é a capital mais isolada do mundo. Tá? Ela é mais isolada do que capitais novas que foram feitas no Uzbequistão e em outros países, né? Na Nigéria. Né? Basta lembrar que a única cidade grande mais próxima de Brasília fica a 600 quilômetros, que é Belo Horizonte. Tá? Então, você poderia tentar corrigir também. Assim como você corrige o que aconteceu com o Rio,
você pode tentar corrigir um pouco o que aconteceu com o país. A localização da capital, da sede dos poderes, ela afeta o funcionamento dos poderes. A gente sabe que Brasília criou uma porção de coisas que não existiam. Ela prejudicou muito a qualidade digamos assim, a qualidade republicana do governo. No Rio de Janeiro, só o presidente da República tinha casa oficial. Ou morava no mesmo palácio, onde ele trabalhava, que era o Catete, ou ele morava no outro ali perto, fosse o Guanabara, fosse o Laranjeiras. Vice-presidente não tinha palácio. Presidente da Câmara não tinha palácio. Presidente do Senado não tinha palácio. Não tinha carro oficial. Não tinha assessor. Não tinha nada disso. Mas aí você teve que criar para fazer Brasília. Quem é que ia querer se mudar para Brasília? Você teve que criar incentivos. Teve que criar Palácio Jaburu, teve que criar Península dos Ministros, teve que criar assim, uma série de atrações burocráticas e vantagens pessoais e vantagens salariais para viabilizar Brasília. Uma delas foi a dobradinha. Não sei se já ouviram falar da dobradinha. Dobradinha era o seguinte: os servidores que topavam ir para Brasília iam ganhar o dobro do que ganhavam no Rio, a mesma função. Então o sujeito era analista judiciário, sei lá que já existia com esse nome, né? Do Supremo Tribunal Federal, que funcionava aqui na Cinelândia. O sujeito ganhava o equivalente, sei lá, R$7 mil, e se ele vai para Brasília vai ganhar 15. Né? Isso foi feito para você conseguir convencer as pessoas a irem para lá. Os deputados e senadores, não vou para lá. Vai sim, vai ter apartamento funcional para todo mundo. Então, e isso tem até hoje. Tá? Então, você tem alguns problemas, na verdade, que foram criados. Você não tem como desfazer o fato de Brasília, nem é necessário. Né? Eu acho que ela tem aspectos positivos também. Né? Ela não é assim como eu não acho que... Tem gente que diz que tem que jogar a bomba atômica no Rio de Janeiro, tem gente que diz que tem que jogar bomba atômica em Brasília. Eu não acho que tem que jogar bomba atômica em Brasília. Muito menos no Rio. Mas eu acho que você pode corrigir isso. Uma segunda capital pode permitir, na verdade, você trazer o Congresso de volta para algum lugar onde tenha densidade demográfica. Né? Brasília tem população, tem 3 milhões de habitantes. Só que no plano piloto mora menos gente do que em Copacabana. E a população fica a 15 quilômetros de distância. Você tem um anel, um cinturão sanitário ali de parques que deixa o resto da população 15 quilômetros de distância do plano piloto. Tá? Então você pode tentar corrigir através disso. Você pode, ou quem acha, por exemplo, que seria interessante você ter uma corte constitucional afastada dos poderes políticos, uma segunda capital também serve. Você pode pensar em retirar o Supremo Tribunal Federal de lá. Entende? Então, desse ponto de vista também nacional, né, alguns problemas que o plano urbanístico de Brasília, que é tombado, não pode ser modificado, criou para o país, o isolamento e tudo isso, também pode ser remediado, tá? Remediado. Alguém vai dizer, mas o Rio de Janeiro é corrupto pra caramba, então esse negócio de isolamento não tem nada a ver. Mas se você parar para pensar, a maior parte da corrupção que tem no Rio de Janeiro, ela tem origem em Brasília, né? Quando a gente olha, por exemplo, a questão da Lava Jato, o epicentro é a Petrobras. Quem nomeia o presidente da Petrobras é Brasília, não é o Rio de Janeiro. Essa questão das estatais. Então, eu acho que seria uma medida, para concluir, né? Eu já falei muito, eu estou falando aqui há quase 1 hora, e tem que deixar os outros falarem também, né? A gente sabe que o tempo passa muito rápido quando a gente fala e passa muito devagar quando a gente ouve. Então, eu quero só deixar aqui a minha impressão de que, em primeiro lugar, isso não é uma maluquice, isso me parece uma solução bastante razoável, bastante, eu diria, até natural, tá? Ela seria boa para o município do Rio de Janeiro, ela seria boa para o estado do Rio de Janeiro, capital Niterói, o antigo estado do Rio. Você vai desfazer um erro histórico, quer dizer, você vai desfazer uma experiência que deu errado. A gente pode pensar o estado do Rio, desnaturalizar o estado do Rio criado em 75. Ele não foi natural, ele não funciona porque ele não é natural. Você vai corrigir esse erro histórico e vai restituir molduras jurídico-políticas que possam ser mais capazes de recuperar, na verdade, a funcionalidade da região. Tá? E seria bom para o Brasil. Né? Seria bom para o Brasil por vários pontos de vista. Eu já mencionei alguns aqui. Um deles, do ponto de vista fiscal, seria parar de enxugar gelo, botando dinheiro num lugar, transferindo renda para pessoas que não vão administrar bem o dinheiro. Tá? Então, eu acho que, no fim das contas, a União até economizaria.
tá? E racionalizaria a despesa que ela tem aqui. Então, você conseguiria reorganizar a polícia, você conseguiria resolver o problema da segurança pública, e aí você resolvia os dois problemas do Rio. Eu disse que os dois problemas do Rio, né, era sangria do setor privado para São Paulo, sangria do setor público para Brasília. Sendo o Rio de Janeiro o Distrito Federal, você para a sangria de órgãos para Brasília e, eventualmente, consegue até o retorno de alguns órgãos para cá. Né? Tem certas coisas que não faz sentido que estejam em Brasília. O Embratur esteja em Brasília, que o Ministério da Cultura esteja em Brasília. Enfim, isso não precisa discutir aqui. Tá? E, do outro ponto de vista, quando você recria um ambiente de negócios, resolvendo o problema da segurança pública, você consegue parar a sangria do setor privado para São Paulo. Mas você acha que não tem outra maneira de resolver sem isso? O Estado do Rio, andando pelas próprias pernas, já teve 40 anos disso. Eu acho que já chega, né? Acho que já deu para perceber que, perdão, não vai rolar. Eu vou terminar aqui a minha fala, agradecendo a atenção de vocês. Muito obrigado. Não é verdade, professor, que o tempo passa devagar quando se escuta. Na verdade, passa rápido, né? Nós estávamos ávidos para receber todas essas informações que o senhor trouxe, todas elas muito relevantes. Eu ainda não havia decidido ler nada a respeito, a não ser uma emenda constitucional, né, uma proposta que foi elaborada pelo senhor deputado Daniel Silveira, a qual o senhor, inclusive, não mencionou, a não ser en passant. Mas essa emenda, talvez, e evidentemente que o seu trabalho se baseou também nela, né, já viesse a dar esse alento de que precisamos, por todos esses motivos, para diminuir a sangria, para aproveitar recursos, para entender o que é uma vocação turística, se você referiu a Embratur, cultural, se você referiu ao Ministério da Cultura, não é? Os prédios que nós temos, a quantidade de funcionários públicos, não é? Todos esses motivos alinhados nos levam a verificar. E eu nem sou carioca, viu? Eu sou de Santo Antônio de Pádua, estou bastante à vontade, não moro no Rio de Janeiro, não é minha pretensão morar, mas efetivamente eu verifico que o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, e via de consequência também Niterói, foram efetivamente muito, muito, muito prejudicados nessa história. E eu acho que quando a gente alinha benefícios para o Rio, benefícios para o Brasil, prejuízos para o Rio, prejuízos para o Brasil, se nós colocarmos tudo isso numa balança, eu acho que o retorno do Rio de Janeiro, pelo menos como uma segunda capital, eu acho até difícil entender que algum deputado ou senador possa se manifestar contra, embora a gente saiba que existem motivos e motivos, mas contra uma ideia como esta. De modo que eu agradeço, o senhor foi cirúrgico nos seus apontamentos, eu sei que ainda há muito a ser dito, e por isso eu já avento a possibilidade de nós realizarmos um segundo debate sobre o tema, ou continuar discutindo a questão, porque surgirão contrapontos que devem ser debatidos, porque relevantes. Então, eu agradeço essa magnífica aula, não é? E vou convidar agora o nosso eminente desembargador Gamaliel Semiscaf. Estávamos dizendo no início que o nome dele, embora seja um nome diferente, é um nome bíblico e também é um nome, não é original, até porque aqui no Rio de Janeiro nós já tivemos o desembargador Gamaliel V de Souza e também tivemos aliás, em São Paulo ele mencionou também a existência de um outro desembargador Gamaliel. Né? Então ele é presidente da terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Paraná, Câmara Criminal, pós-graduado em Política Judiciária e Administração da Justiça pela PUC, Paraná, é pós-graduado em Agronegócios, é professor universitário, tendo lecionado em diversas instituições,
é presidente da ANAMEL, membro do Centro de Letras do Paraná, né, e estudante de História, além de ser monarquista, né, já o dissemos. Então, querido amigo Gamaliel, com a palavra para o seu contraponto, digamos assim. Muito obrigado, Fábio. Inicialmente, eu quero agradecer a distinguida honra de estar aqui com convidados tão ilustres como o professor Christian, o desembargador Flávio, e você, que é uma amizade presente na minha vida e também um presente de amizade, né? Porque você tem sido realmente um amigo que tem me acrescentado e agregado muito valor humano e cultural também. Eu fiquei muito impressionado com a exposição do professor Christian, porque eu como estudante de História do meu estado e do Brasil Império, basicamente, por quê? Eu não vou falar sobre isso, mas justamente nessa encruzilhada, nessa convergência, o Rio de Janeiro, através da Marinha Nacional, se encontra na nossa própria história, no sul do Brasil e no epicentro da Revolução Federalista, que foi Curitiba. Então, e é uma história afastada das nossas escolas no sul do Brasil. O paranaense não conhece a sua história. E eu me tornei monarquista, já que você deu essa dica, justamente quando fui fazer a minha tese, o meu TCC da pós-graduação da PUC. A professora Vera Caran, da Federal, que foi a minha orientadora, me mandou estudar todo o processo de evolução da República, desde a República Romana, eu nem sabia que tinha existido uma República antes do Império Romano, e até chegar na Revolução Francesa e na transição da monarquia brasileira para a República. Quando eu cheguei e descobri que o Brasil foi uma espécie de Canadá do continente americano, no período de 7 de setembro de 1822 a 15 de novembro de 1889, em que mais do que estabelecida a República foi destronada a monarquia, porque a República, a rigor, só foi legitimada no plebiscito de 1993, cuja data inicial escolhida era 7 de setembro, e os republicanos tiveram o capricho de promover uma emenda constitucional para mudar para 21 de abril, que é o dia de Tiradentes, que sequer é um personagem nem da monarquia brasileira e muito menos ainda da República Nacional. Ele era do Brasil colonial, porque ele morreu em 1792. E eu começo a encontrar... Eu sinceramente, deu uma guinada na minha cabeça e eu comecei a garimpar, porque a história do Brasil, nós temos que garimpar. E ela toda está vinculada ao Rio de Janeiro. Toda ela. E eu cheguei a uma conclusão que sem a pacificação da situação socioeconômica e política do Estado do Rio de Janeiro, e principalmente da capital do Estado do Rio de Janeiro, o Brasil não tem sossego. O Rio de Janeiro parece que guarda uma vocação desde os tempos da monarquia, porque há uma ilegitimidade que marca todo esse processo político que nós não encontramos a gênese. E, para mim, no meu modesto modo de ver, a gênese está toda ela nessa migração de um regime monárquico, constitucional, parlamentarista, equilibradíssimo, centrado a partir da capital nacional, que era a cidade do Rio de Janeiro, para um modelo totalmente adverso, desequilibrado e centralizado em interesses oligarquistas e de pequenos núcleos, principalmente voltados aos grupos de fazenda de São Paulo da época. Então, você começa, pelo menos na minha modesta visão, e eu fiquei impressionado com a exposição do professor Christian, quando ele identifica o período em que um declínio se fez sentir na cidade do Rio de Janeiro. E eu fiquei tentando puxar pela memória. Realmente, eu sempre associei com o Leonel Brizola. Mas ele deixa bem claro que há aqui uma simultaneidade temporal, vamos dizer assim. E eu me lembro que a gente aqui no Sul sempre teve o Rio de Janeiro como a meca cultural do país. Se São Paulo
era a Meca capitalista, por um lado, Rio de Janeiro era a Meca cultural. Todos os grandes movimentos culturais e literários, desde o tempo do Império, eles nasceram e se espalharam pelo país a partir do Rio de Janeiro. Não foi de outras regiões. Outras regiões também contribuíram, sem dúvida, mas principalmente do Rio de Janeiro. O movimento da Bossa Nova, grandes movimentos musicais, grandes movimentos literários, eles sempre tiveram um vínculo e uma raiz, um fio de ligação, uma âncora na cidade do Rio de Janeiro. E é interessante também a exposição do professor Christian, quando ele fala de Jacarepaguá. Eu não sabia disso. Aprendi muito, professor Christian. Aprendi muito. Vejo que eu desconheço do Rio de Janeiro, eu não vou ousar falar coisa alguma, porque eu não conheço. A minha visão é uma visão assim superficial e panorâmica a partir de um habitante do sul do país, do Paraná, que tem um interesse um pouquinho maior sobre a sua própria história e do país a partir da realidade do Império. Porque o Brasil Império era um Brasil de primeiro mundo. Só para a gente ter uma ideia do que era o nosso regente maior, o Dom Pedro II, ele era um homem, imagine se nós tivemos algum homem parecido com ele na República. Ele falava 23 idiomas, 17 com fluência, incluindo o hebraico. Ele era um homem de uma mentalidade tão avançada. Ele já defendia um capitalismo humanista que hoje o professor Ricardo Saeg e o professor Wagner Balera, lá da USP em São Paulo, da PUC em São Paulo, defendem, e eu sou fã daquela ideia desses dois professores lá, porque é a ideia que se praticava no Brasil monarquista, de um capitalismo equilibrado em que procurava desenvolver todas as províncias de um modo uniforme. E o Rio de Janeiro era um farol para o Brasil, do ponto de vista econômico, cultural e moral. Me parece que a República gerou uma orfandade, primeiramente moral, no estado do Rio de Janeiro, porque ele perdeu o seu grande referencial nacional, e o carioca e o cidadão do Rio de Janeiro, ele tinha um orgulho dos seus valores e de ser a referência do país. Ele era a casa de vitrine da nação. E Rui Barbosa fala isso, que ele fala no discurso dele de 1914, que os senhores não vão encontrar no Google, porque os republicanos tiveram o capricho de não deixar esse dado. Nós só vamos encontrar isso, ou quem tem as obras originais, ou no site monarquista. E ele diz o seguinte, aquela frase famosa dele, que ele disse: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude e a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. E ele acrescenta: essa foi a obra da República nos últimos anos. Leia-se, nos últimos 25 anos de existência da República. Rui Barbosa é uma testemunha ocular, vive e presencial, do Brasil que era na monarquia e do Brasil que se tornou depois. Então, eu acho que uma das necessidades importantes é nós localizarmos a gênese dos nossos problemas. E nós só podemos fazer isso na história, como o professor Christian está fazendo de um modo microscópico em relação ao município do Rio de Janeiro, ao antigo Distrito Federal do Rio de Janeiro, mas também na nossa história nacional, porque se busca dissimular as razões, a história, para nós não encontrarmos as causas. E eu achei interessante aqui um dado só, quando ele coloca Jacarepaguá, um dado até curioso. Eu sou fã de um cidadão que já não está mais entre nós, e que ele era filho do Maestro Barbosa, antigo maestro do cassino, do antigo extinto cassino da Urca. Foi ele quem descobriu a Carmen Miranda, né? A genial Carmen Miranda. Ele teve um filho genial que chamava-se Betinho. O Betinho, o maestro Alberto de Borges de Barros, eu tive o privilégio de conhecer, ir na casa dele no bairro Pinheiro de São Paulo, e depois a alegria dele se mudar para o Paraná, na cidade de Canção, que é Maringá. Visitei Betinho 2 vezes lá. Betinho fez uma música no tempo que ele era o grande rei da noite de São Paulo, e também no Rio de Janeiro, chamada Neurastênico. E o grupo do J Quest regravou essa música, e ela tem uma letra interessante que diz assim, ele faz um barulho de maluco na boca, e diz assim, que ele precisa se tratar.
que ele está muito nervoso, e porque ele é neurastênico. E se ele não se tratar, ele vai parar em Jacarepaguá. Eu deduzo que Jacarepaguá deveria ter ali um nosocômio próprio para esse tipo de enfermidade. E quando o professor fala que a intenção era construir o Distrito Federal em Jacarepaguá, eu fiquei até pensando cá com os meus botões se não teria sido essa uma das razões de não terem escolhido Jacarepaguá, que é uma cidade, um lugar belíssimo, né? Com o nosso autódromo, que tanto festejávamos também nas deliciosas corridas de Fórmula 1 aos tempos dos nossos grandes pilotos brasileiros. Mas, enfim, o que eu vejo é o seguinte, o professor elencou, só para concluir a minha fala, que de nada diverge de forma alguma, pelo contrário, estou procurando encontrar mais razões ainda para aquelas que a gente procura descobrir para uma boa solução da cidade do Rio de Janeiro, porque qual que é a dificuldade da criminalidade do Rio de Janeiro? Onde ela começou? Ela começou com a destruição do prédio dormitório dos escravos libertos, que foram convocados pela República para lutar na Guerra de Canudos com a promessa de implementar os projetos de André Rebouças, o grande engenheiro civil baiano, formado no Rio de Janeiro, e que convenceu o imperador Dom Pedro II a construir a nossa estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, que é uma das maiores obras-primas de engenharia do mundo de ferrovia, com o argumento de que Antonina e Paranaguá estavam no mesmo na mesma localização de engenharia geográfica de Assunção, no Paraguai. Você veja o pensamento desse pessoal, como era avançado. Ele já tinha ideia de que o Brasil seria um corredor de exportação do Paraguai, porque essa foi a causa da Guerra do Paraguai, não ter saída para o mar. Então, esse pessoal pensava o Brasil, a transposição do Rio São Francisco é uma discussão do Império de 1847. O professor Christian lembrou que a ideia de uma capital no Planalto Central, ela permeou lá a década dos anos de 30, de 1800, em pleno Império Brasileiro. O Império Brasileiro tinha uma capacidade de discussão do país que era algo que nós perdemos na República. A República fez um desmanche das estradas de ferro que iam do Rio de Janeiro a Buenos Aires, para trens de passageiro, para construir fábrica de caminhão em São Paulo, num Brasil que não tinha estradas. E nós aplaudimos. Nós não, eu não. Mas o Brasil aplaude, a mídia aplaude. O Juscelino Kubitschek, que foi um grande presidente, mas que, com todo respeito, quando você pensa numa atitude dessa, você pensa onde é que está a vantagem para o país. Alguém levou vantagem, mas o país não. E o Rio de Janeiro perdeu muito com isso, não é? E o Brasil perdeu. Mas, veja, qual a razão política? E eu aqui só vou tomar a liberdade de fazer uma consideração. Eu acho que nessa postulação não deve ser usada a expressão retorno do Distrito Federal para o Rio de Janeiro, porque isso passa uma ideia da anulação de Brasília para voltar para o Rio. E a ideia não é essa. A ideia é de uma extensão, de um alargamento do Distrito Federal para uma região que já é vocacionada, que tem uma estrutura e que pode, quem sabe, trazer benefícios de âmbito nacional. Porque a nós interessa a pacificação do Rio de Janeiro. Nós, aqui no Paraná, no sul do Brasil, nós ficamos tristes de ver o estado de dificuldade da população do Rio em relação à questão da segurança. E nós gostaríamos muito de passear no Rio de Janeiro, visitar as ruas históricas, a Lapa, os museus, os cafés. O Rio de Janeiro é lindo, é maravilhoso, e a gente, às vezes, não sente maior estímulo por causa dessas dificuldades. E eu acho que alguma solução que trouxesse uma pacificação social nesse estado de coisas que aqui chegou a cidade do Rio interessa a todo o Brasil, e eu diria mais, até para fora do Brasil. Porque o Rio de Janeiro realmente continua lindo, e eu me lembro que chega até um carioca extraordinário, que é o Ginga, um dentista que é compositor, parceiro de tanta gente boa. Ele fez uma música maravilhosa chamada Rio Bandoleiro. A música é linda, mas quando você presta atenção na letra, ele rima Rio Bandoleiro com Rio de Janeiro. E você vê, assim, uma certa dor
do nativo, do carioca, né? do cidadão do Rio de Janeiro, com tanto teor, com tanto conteúdo artístico, tendo de confessar uma realidade dessa. E nós aqui achamos que realmente o Rio merece um destino melhor, uma saída melhor. E o Brasil não vai ter paz, a meu ver, enquanto o Rio de Janeiro não tiver solução dos seus problemas. Então, isso interessa a todos nós. E eu só gostaria, para finalizar, de lembrar, o professor lembrou bem a África do Sul, ela tinha a causa desse deslocamento, que é outro ponto interessante de ser estudado. Não pode ser só enfatizado o interesse do Rio, pelo que o Rio perdeu. Porque isso interessa não só ao Rio, interessa a todos nós como brasileiros, né? A África do Sul tinha 3 capitais, a do Legislativo era na Cidade do Cabo, Bloemfontein era do Judiciário e Pretória era do Poder Executivo. E a descentralização ocorreu lá por uma razão que não era muito boa, que é para manter a segregação, o apartheid. Mas isso foi feito. Na Holanda, há uma razão mais digna. E aqui me parece que é uma referência interessante para nós. Que a capital Amsterdã é a capital em que abriga a família real. É uma monarquia. E o parlamento de Haia, e o parlamento já fica na cidade de Haia, onde tem a famosa corte de Haia, em que Rui Barbosa foi a grande águia de Haia. Então, e na Bolívia, Sucre é a capital oficial, onde está o judiciário, mas La Paz é onde está o executivo e o legislativo. Então, eu penso que essa ideia do professor Christian ela é realmente muito interessante. E a gente está vendo isso num outro lugar que não foi mencionado, mas que é Israel. Tel Aviv é a capital de Israel, e hoje já há uma migração para Jerusalém, com uma certa comoção internacional do ponto de vista político, mas Jerusalém sempre foi a capital histórica de Israel. E eu acredito que essa migração ela vai acabar criando um meio termo entre as duas cidades. Eu penso que é uma ideia que deva ser repensada, pensada, ela merece ser estudada, merece ser trabalhada. E eu gostaria de concluir aqui a minha fala de apoio e admiração à exposição do professor Christian, com uma frase da minha filha primogênita, a Liz Diana. Eu tenho uma filha, tenho 6 filhos, 5 meninas e um garoto. E essa mais velha foi a única que fez direito. E ela é genial. E ela disse uma frase para mim uma vez, falou: pai, a maior força política que existe na face da Terra é o consenso humano. Eu acho que realmente isso é uma verdade. O que falta para nós, de repente, chegarmos a esse consenso, que é o que pode mudar essa chave, é realmente trazermos bons argumentos e que façam valer a pena, não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. Eu, particularmente, faço votos de ampla felicidade a essa tese e, como paranaense e como sul-brasileiro, eu, particularmente, aplaudo essa chancela de um Estado real de fato, né? Quem sabe com isso nós possamos ir resgatando pouco a pouco aquilo que a República nos tirou e que nós tínhamos no período da monarquia, porque eu gostaria de lembrar que o maior interesse que eu tenho como estudante, como desembargador, é ver o bem-estar do meu povo, o povo brasileiro, o povo paranaense, o povo do Brasil, como membro do Poder Judiciário. E nas monarquias constitucionais parlamentaristas, dos 10 países com maior IDH do planeta, pelo menos 7 são regimes desse modelo. Eu acredito que esses modelos são os que realmente praticam a república. E eu, como republicano, tenho que entender que é pela monarquia constitucional parlamentarista que a república pode se efetivar de fato. Na república, o que nós temos são grupos privilegiados e oligarquias que se autobeneficiam em detrimento dos que podem menos. Então, é essa a minha fala, querido Fábio, prezados professor Christian, desembargador Flávio e demais amigos que nos ouvem. E agradeço o privilégio de estar nesta roda de importância, de discussão de tamanha importância. Nós agradecemos, desembargador Gamaliel, porque apesar de ser de Curitiba, né, e de Curitiba agora nós temos a Lava Jato, que vai, não vai, mas com certeza a história não há de apagar esse movimento, seja
qual for o próximo passo que vier a ser tomado pelo Judiciário, pelo Legislativo ou pelo Executivo. Venha o que vier, o que foi feito... Já deu a sua contribuição, né, Fábio? Já deu a sua contribuição para a história. Marcou um tempo que é impagável e inapagável. Muito obrigado. Seu conhecimento de história, principalmente aí dessa parte da história imperial, é bastante relevante e nos anima a ouvir, e nós agradecemos a sua intervenção. Excelente. Muito obrigado. E vamos ouvir agora o nosso colega, Dr. Flávio Marcelo, que é formado pela UERJ, é tradutor de inglês, formado pelo curso Oxford, não é? No seu curso, ele faz questão de destacar excelentes mestres como Evaristo de Moraes Filho, Weber Batista, Caio Tácito, Ricardo Pereira Lira e Wilson Ascioli. Foi estagiário da Defensoria, foi membro da Defensoria, ingressou na magistratura em 92, atuou em diversas comarcas do interior do Estado e depois na capital, que lhe rendeu uma bagagem fantástica que hoje ele aplica na segunda Câmara Criminal do Rio de Janeiro. É professor de Direito Constitucional e foi presidente da 6ª subseção da MAERJ. Então, eu disse que eu não falaria tudo, mas só apenas uma pincelada desse espetacular currículo do professor e desembargador Flávio Marcelo. Doutor Flávio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Por favor, o senhor está com a palavra. Eu que agradeço, presidente Fábio Dutra. Também gostaria de me dirigir ao desembargador Gamaliel, ao nosso também palestrante Christian Lynch, que resumiram e me deixaram pouca coisa para falar a respeito do assunto. Mas eu gostaria de dar outro enfoque a respeito dessa questão da decadência do Rio de Janeiro. Eu acredito que o Rio de Janeiro ele enfrentou, na sua história, vários períodos em que houve decadência e depois retomada. Então, isso também está ligado também à própria formação do nosso país. Você vê que o Brasil ele se forma com a descoberta, né? Os portugueses separam o território que caberia a eles pelo Tratado de Tordesilhas em pequenas capitanias hereditárias que eles pretendem desenvolver individualmente como pequenos estados separados. Só que essa pretensão ela é inviabilizada, primeiro por causa da presença de várias tribos indígenas e depois pela própria rapinagem de outras potências, como França, Inglaterra, que, via corsários, ficam atentando contra o território português. Então, em 1565, ocorre a primeira, talvez a mais relevante dessas rapinagens, que é a fundação da França Antártica por colonos huguenotes franceses, liderados pelo Villegagnon. E eles formam o Forte Coligny, lá em 1555, e, ao mesmo tempo, conseguem o apoio de índios tamoios. Conseguem o apoio de índios tamoios. E os portugueses, vendo a iminência da perda daquele território para esses colonos huguenotes, que eram protestantes franceses, que eram perseguidos dentro da própria França e que vieram para a América na expectativa de fundar realmente uma colônia onde eles pudessem desenvolver isso. Inclusive, esse exemplo depois foi reproduzido na América do Norte, com as 13 colônias dos Estados Unidos, né? Então, os portugueses, vendo a iminência da perda desse território, eles buscam fazer também ali um polo colonial. E aí eles fundam a cidade do Rio de Janeiro, primeiro para expulsar os franceses, depois eles se aliam a uma outra tribo chamada Temiminó, cujo líder é o nosso querido
fundador de Niterói, né? Que o Fábio Dutra até sabe, eu esqueci o nome dele, né? Mas que fica... Araribóia. Araribóia, isso mesmo. O Araribóia, que fica, inclusive, tem uma estátua, ele olhando para o Rio de Janeiro, assim, com uma cara não muito amigável, porque depois que ele liberta o Rio de Janeiro, ele ganha as terras de Niterói e funda a cidade de Niterói. Mas então os portugueses se aliam à tribo Temiminó, conseguem expulsar os franceses, afastar esse perigo de perda do território, e a partir daí o Rio de Janeiro ele passa a ser um polo importante, junto com Salvador, para a manutenção das colônias portuguesas, e isso mais no sul, ou seja, a partir do momento que você funda a cidade do Rio de Janeiro, você já tem uma importância de capital federal, como o professor Lynch falou. Você tem o Rio de Janeiro, ele tem a função de garantir a posse portuguesa no sul daquele território. E esse território, em 1580, ele se vê, de repente, ampliado a 10 vezes a sua extensão, porque em 1580 ocorre a União Ibérica, em que as coroas de Portugal e Espanha se juntam na figura do Filipe II, com a morte do cardeal Dom Henrique, e com isso o território que era diminuto, um território português que era diminuto, passa a pertencer a essa União Ibérica também, e há quase que uma unificação de todo o território da América do Sul sob a coroa ibérica. E a partir daí, o centro do Brasil ele é muito ainda inabitado, e os bandeirantes começam a entrar por esse território e começam a achar algumas riquezas, como pedras preciosas, pedras semi-preciosas, alguma prata, e chegam até a região ali do Rio da Prata, que é uma região economicamente importante por causa do comércio vindo dos metais vindos lá do Peru. Em 1640, ocorre uma revolução em Portugal, em que Portugal se torna independente da Espanha. Então, ocorre a separação da União Ibérica. E o que é feito com esse território? Portugal volta aos antigos limites? Não, ele não vai voltar aos antigos limites, porque os colonos de origem portuguesa já estão dominando um território muito maior do que eles tinham. Então, o Rio de Janeiro passa a ter uma importância também de manutenção desse território novo que foi conquistado. Então, você vê, por exemplo, que o Rio Grande do Sul e a colônia de Sacramento eram importantíssimos também pela economia do charque, né, da criação de gado. Posteriormente, já em 1690, você encontra ouro em Minas Gerais. O Rio de Janeiro passa a ser, por estar extremamente perto de Minas Gerais, muito mais do que Salvador. Salvador é muito longe das Minas Gerais, do local onde foi encontrado ouro. Então, o Rio de Janeiro também tem essa importância econômica. E essa importância econômica, ela se torna evidente quando ocorre uma invasão em 1711 de outra expedição francesa, liderada pelo pirata do Guy Troan. O Rio de Janeiro tinha fama de ser inexpugnável justamente porque os portugueses eles colocaram aqui uma verdadeira fortaleza, ou seja, vários fortes, tanto em Niterói quanto em Copacabana, no Leme também, que guarneciam a Baía de Guanabara. Só que esse do Guy Troan, ele vem com uma verdadeira armada, com mais de 15 navios, e consegue tomar a cidade do Rio de Janeiro, chega a prender o governador e pede um resgate fabuloso em ouro e prata,
porque na época já havia ouro lá nas Minas Gerais. Inclusive, dentre os navios que o Dugatrouan ele trouxe aqui para o Brasil e que participaram dessa invasão, você tem até o navio que posteriormente veio a ser conhecido como Vingança da Princesa Ana. É o navio do pirata Barba Negra, porque esse navio ele tinha o nome de La Concorde. Posteriormente à invasão aqui do Rio de Janeiro, o pirata Barba Negra consegue apresar esse navio e o rebatiza como Vingança da Princesa Ana. Mas era um navio que originalmente participou da invasão aqui do Rio de Janeiro em 1711. Então, depois dessa invasão em 1711, a coroa portuguesa ela tem a noção exata de que ela não pode mais manter a capital em Salvador e que a capital tem que ser o Rio de Janeiro. E depois também porque os jesuítas, ao lado dos índios, começam a fundar várias missões no sul do território português que passam a ter uma vida econômica totalmente independente da coroa e quase como que constituindo uma república à parte. Inclusive falam da República Guarani, né? O professor Gamaliel, sendo do Paraná, ele deve conhecer até essa história melhor do que eu. A questão da República Guarani. E Portugal tinha muito medo de que essa região voltasse ou se tornasse um estado independente, liderado pelos jesuítas, ou então voltasse ao domínio espanhol. Então, é mais uma razão para que o Rio de Janeiro fosse a capital do Brasil. E isso realmente é concretizado em 1763, quando eles trazem a capital aqui para o Rio de Janeiro. Então, você vê que o Rio de Janeiro ele sempre esteve ligado a uma atividade econômica, seja a atividade econômica de defender o território conquistado e por tabela o comércio do pau-brasil, seja para defender o comércio de carne, de charque, para defender também a descoberta de ouro em Minas Gerais, mas o Rio de Janeiro tem uma atividade econômica sempre a justificar a sua existência. Quando você chega no Império, o que acontece? A principal atividade econômica do Brasil passa a ser a cultura do café. E todas as fazendas, as mais importantes, eu fui juiz em várias cidades do interior do estado do Rio, fui juiz em Valença, Vassouras, Barra Mansa, Barra do Piraí, e a gente vê naquela região justamente várias fazendas imensas de café, algumas belíssimas, como o casario colonial. Ou seja, essa atividade de plantação de café ela sustentava a importância do Rio de Janeiro. Você tinha uma capital, na época da colônia, também na época do Império, que ela tinha uma razão de ser porque ela também sustentava essa atividade econômica do café, ela dava apoio, tanto que os fazendeiros de café eles ganhavam títulos de nobreza na época do Império. Todos eles eram barões, marqueses, duques. Acredito que duques não, mas barões e marqueses com certeza. O que acontece? A primeira decadência que o Rio de Janeiro enfrenta é justamente quando você, juntamente com a República, abole o trabalho escravo, porque essa atividade econômica ela entra numa depressão econômica. Os fazendeiros, em poucos anos, eles entram em estado total de falência. E é aí que você pode perceber justamente a separação do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, apesar do Rio já ser uma capital e ter, desde a época de 1808, quando o rei Dom João VI, na época príncipe regente Dom João, veio para cá e começou a estabelecer várias estruturas da coroa portuguesa, mas o Rio estava ligado a uma atividade econômica que também sustentava
toda essa pujança, todo esse desenvolvimento. E quando você proclama a República, liberta os escravos, essa atividade econômica entra em depressão e se transfere para o estado de São Paulo, que utilizava a mão de obra dos imigrantes italianos. E você vê justamente o que? A depressão econômica do estado do Rio de Janeiro e do entorno da capital do Rio de Janeiro e a ascensão econômica do estado de São Paulo, das fazendas de café em São Paulo. E qual foi a saída que a República teve? A República, para evitar que o Rio de Janeiro sofresse muito com essa depressão econômica do interior do estado, ela transformou a capital do Rio de Janeiro numa Paris dos trópicos. Então, eles reformaram totalmente a capital, fizeram museus maravilhosos, fizeram um teatro municipal lindíssimo, uma biblioteca nacional esplendorosa, um palácio que depois veio a ser até demolido, que era uma joia da arquitetura, que era o Palácio Monroe, e vários outros monumentos. Também no início da República, você tem o Hotel Glória, a construção do Hotel Glória, depois a construção do Copacabana Palace. Então, a República ela investiu no Rio de Janeiro como uma capital cultural. A atividade econômica era a cultura. Posteriormente, com o governo Getúlio Vargas e também o nacionalismo que veio com a Revolução de 1930, valorização das raízes brasileiras e tudo, você vê o desenvolvimento das escolas de samba, o desenvolvimento da indústria fonográfica, tudo isso sustentando a capital do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, em 1960, quando você transfere a capital em Brasília, ele era a sede da indústria fonográfica brasileira. Ele é a 90% das agências de publicidade, por causa justamente da Rádio Nacional, porque toda atividade cultural era muito fulcrada também na Rádio Nacional, e por isso atraía a agência de publicidade. Você tinha o mercado financeiro, a Bolsa de Valores era aqui, e por tabela, todas as corretoras de valores eram aqui no Rio de Janeiro. E você também teve o desenvolvimento de uma indústria naval importantíssima, porque o Rio de Janeiro também tem um porto muito grande, um porto que é muito bem localizado geograficamente, e essa atividade econômica, ela sustentou o desenvolvimento do Rio de Janeiro até a fusão em 75. Quando houve a fusão em 75, aí essa atividade econômica começa a se transferir para São Paulo, principalmente a indústria fonográfica, primeiro a indústria fonográfica, depois a publicidade e, por último, o mercado financeiro. Eu, quando era estagiário e também até quando eu era defensor público, eu via no centro da cidade do Rio um grande número de funcionários da Bolsa de Valores, de corretoras de valores, almoçando naqueles restaurantes. Hoje em dia isso não existe. Então, os restaurantes do centro do Rio de Janeiro, todos estão fechando por falta de clientela que possa pagar pela sua atividade. Então, apesar de eu concordar com a posição do professor Christian Mensch a respeito da criação de um Distrito Federal, eu acredito que nós temos também que fomentar algum tipo de atividade econômica. E o Rio de Janeiro ele tem vocações que não podem ser ignoradas. Então, por exemplo, o interior do estado do Rio de Janeiro ele tem uma vocação industrial muito forte e há até um certo ranço da população do interior do estado do Rio de Janeiro que não há investimentos nessa vocação de indústrias automobilísticas. Você antigamente tinha a fábrica do Ovo Maltini lá em Resende.
essa indústria do interior do estado, houve um período em que se tentou desenvolver, mas isso não foi levado adiante. Da mesma forma, a indústria naval. Então, se nós temos a Petrobras aqui no Rio de Janeiro, por que não temos uma refinaria? Por que não temos um porto? Então, se a gente vai transformar o Rio numa capital federal, nós temos também que, talvez, centralizar esse desenvolvimento econômico também no Rio de Janeiro. Então, a Petrobras ela tem que ter o seu principal porto aqui no Rio de Janeiro. Tem que ter a sua principal refinaria aqui no Rio de Janeiro. Então, a meu ver, o principal não é o reconhecimento do caráter federal do Rio de Janeiro, mas sim que esse caráter federal traga também desenvolvimento econômico. Sem desenvolvimento econômico, nós poderemos ter simplesmente um voo de galinha, que é o que aconteceu nos últimos tempos. Quando houve a subida do preço do barril do petróleo, o Rio de Janeiro experimentou um boom de desenvolvimento, final do governo Rosinha Garotinho, início do governo Sérgio Cabral. Quando o barril do petróleo baixou, começou de novo a nossa decadência econômica. Então, a meu ver, a gente tem que investir também em desenvolvimento sustentável. Talvez também, por que não trazer uma parte da Bolsa de Valores para o Rio de Janeiro? Nós temos uma vocação de Bolsa de Valores. Né? A primeira Bolsa de Valores foi aqui. Então, traz uma parte do mercado financeiro aqui também, de novo, para o Rio de Janeiro. Então, a meu ver, além do reconhecimento do caráter federal da cidade do Rio de Janeiro, nós temos que ter também um amparo econômico para desenvolver a cidade. Sem esse amparo econômico, não vai ter sucesso essa iniciativa. É a minha posição. Agradeço muito a atenção. Muito bom ouvi-lo, Flávio. É sempre importante que nós tenhamos contrapontos. E nós já estamos nos aproximando das 19 horas, de modo que, como eu disse, nós vamos ter, não adianta coçar a cabeça, Christian, nós vamos ter de ter, como se diz, Rio de Janeiro, segundo Distrito Federal, o retorno. Tá bom? Vamos voltar a falar sobre isso em uma outra oportunidade. Eu os procurarei, eu sei que vocês estão ansiosos, talvez, a fazer uma defesa de posições, e evidentemente que as ideias vão surgindo, e quanto mais ideias nós tenhamos, mais interessante será que nós as explanemos para que, se for um resultado final, que o Rio de Janeiro volte a ser uma capital, e eu, como disse, embora não esteja diretamente ligado à cidade, acho que é importantíssimo que isso aconteça. A situação é extremamente grave, não só por todos esses aspectos, segurança, esvaziamento econômico, e por esses aspectos também citados pelo professor Christian. E também por esses motivos apontados pelos debatedores. Então, eu vou lhes pedir para que nós não tenhamos um contraponto do contraponto. Eu abro o espaço agora para as suas despedidas ao nosso querido amigo professor Christian Lins, agradecendo a sua presença conosco. Desembargador Fábio Dutra, eu só posso agradecer o espaço que o senhor me concedeu, o convite que me foi feito. Eu adorei estar aqui com vocês todos essa noite. Né? Eu adorei os comentários também do desembargador Gamaliel, do desembargador Flávio. O desembargador Gamaliel me fez uma certa tristeza de lembrar. Eu tenho família no Paraná, eu vou 2 vezes por ano, e esse ano até agora não consegui nenhuma. Né? Eu morro de saudade de lá, eu sou amigo do reitor da universidade, da doutora Vera também. Eu vou muito aí, porque por causa do Instituto de História do Direito. Eu sou presidente do Instituto de História do Direito hoje, e Curitiba é a meca da história do direito no Brasil. Né? Então, saudades daí. O desembargador Flávio não fez contraponto, ele fez complemento, ele tem toda a razão. Esse é um ponto que a gente pode abordar numa outra situação, que é essa questão. O meu único ponto é que eu acho que a gente tem que resolver o problema político para poder
da alavancagem econômica, né? Eu acho que é esse que é o ponto. E parabéns pelo conhecimento extraordinário que tem da história do Rio de Janeiro, né? Eu agradeço muito, desembargadores. Foi um prazer estar com vocês. Eu me ponho sempre à disposição por que der e vier, né, nesse assunto e em todos os outros que possam ser do interesse do Instituto de Magistrados Brasileiros. Muito obrigado. Obrigado, professor. Vamos voltar a nos falar, com certeza. Professor desembargador Gamaliel, por favor. Eu também gostaria de agradecer esse privilégio enorme de estar aqui entre o pessoal tão gabaritado do Rio de Janeiro, discutindo, podendo eles discutindo esses assuntos do Rio de Janeiro, e eu, como um humilde e modesto convidado aqui do Paraná, poder ter o privilégio de participar de um tema tão importante, uma discussão tão rica, né? O desembargador Flávio demonstrou um conhecimento histórico da origem da cidade do Rio de Janeiro que é maravilhoso, tá? Eu fiquei encantado também, viu, desembargador Flávio? E o conhecimento e o estudo do professor Christian, espetacular. Então, me sinto muito enriquecido por tudo que os senhores me acrescentaram hoje aqui. E muito honrado e agradecido também ao meu amigo Fábio Dutra, presidente da IMB, do IMB, por esse privilégio de estar aqui numa roda tão elevada, comentando um assunto tão importante, né? Eu fico muito honrado, me ponho à disposição. Depois eu passo para o Fábio o meu e-mail, porque eu estou sem teclado, estou com um tablet aqui, e eu passo com o maior prazer. Então, muito obrigado, me senti honrado e fico à disposição. E desejo que o professor Christian venha logo para o Paraná aqui, trazer essas boas luzes, né, do Rio de Janeiro, e também o desembargador Flávio. O Fábio volta e meia está aqui comendo o nosso hambúrguer do Madeiro, né? Como é que é? The best hambúrguer of the world, qualquer coisa assim, né? O Fábio gostava de ficar repetindo isso. Mas, enfim, é um hambúrguer bom mesmo, sem qualquer propaganda. Eu nem conheço o pessoal lá, mas é muito bom ter o pessoal do Rio aqui. A gente se enriquece muito com vocês. E eu, por isso, eu me sinto enriquecido de humildemente estar me sentindo assim, enriquecido por eu estar aí com vocês agora. Então, fico muito feliz por isso e digo que vocês são sempre bem-vindos aqui também. Obrigado, Gamaliel. Valeu. Muito bem. Doutor Flávio? Eu também gostaria de agradecer, a palestra foi muito boa, acredito que nós podemos continuar nessa discussão em outras ocasiões, porque eu acho que o assunto não está esgotado. E também gostaria de ressaltar ao desembargador Gamaliel que eu gosto muito de Curitiba, já fui 2 vezes lá, mas não tem só Madeiro, não, tem restaurantes maravilhosos lá. O restaurante Dursky, de comida ucraniana, também é muito bom. Não sei se ainda existe, mas acho que é da mesma família do dono do Madeiro, né? E o professor Christian Lynch, eu também gostei muito da proposta, acho que podemos levar isso adiante, sim. Agora a gente tem que procurar um apoio, talvez, do próprio IMB, formatar um projeto de lei, talvez para apresentar ao presidente da República ou ao Congresso Nacional. Tá? Aí fica a ideia. Hoje, o projeto de PEC. PEC. Já foi apresentado, né? Mas será que a gente não pode melhorar? Com certeza. Tudo pode ser melhorado, né? Mas excelente aula de história. Foi muito bom estar com vocês. Nós teremos o nosso próximo evento, acho que na terça-feira. Olha, aposentadoria do magistrado, experiências e expectativas. Então, um olhar para o passado, as experiências que nós adquirimos no exercício da atividade jurisdicional e o futuro, o que reserva ao magistrado aposentado. Então, teremos o desembargador Fernando Cabral, que vai falar pelos aposentados, pela velha guarda, e o Rodrigo Moreira Alves, que vai falar pelos juízes novos. E teremos um psicólogo que fará um contraponto também, discutindo as questões
relacionadas a eventuais traumas que nós podemos sentir depois de ficarmos como 30, 40 anos na magistratura e aprender a fazer só isso. Alguns são assim, né? Aprender a fazer sempre igual, que a gente fica triste quando tem de sair. Mas essa foi uma ideia do desembargador Rogério, que está conosco, a quem mais uma vez agradeço, assim como a todos os colaboradores do IMV, que têm sido parceiros importantes, e o nosso trabalho tem sido realmente, a meu juízo, e baseado nos testemunhos que eu tenho ouvido, bastante compensador. De modo que eu desejo a todos uma boa noite, renovo os meus agradecimentos e fiquem conosco, o IMB se sente muito agradecido e muito feliz. Obrigado.